intenção de voto para o Senado Federal. Pesquisa espontânea. Os números são os seguintes. Stevenson Valentim, Senado, viu? Stevenson Valentim, espontânea. Stevenson Valentim, 9,1%. Fátima Bezerra, 2,8%. Zenaide Maia, 2%. Alisson Bezerra, 0,5%. Álvaro Dias, 0,4%. Natália Bonavides, 0,3%. General Girão, 0,2%. Coronel Hélio, 0,2%. Tabata Pimenta, 0,1%. Benes Leocádio, 0,1%. Outros, 0,9%. Nenhum, brancos e nulos, 6%. E a grande maioria, sem opinião, não respondeu, 77,4%. Mas nesse caso aí, você pode opinar em qualquer um. O único que de fato não pode ser candidato ao Senado é Alisson Bezerra, porque ele vai ter 34 anos na próxima eleição e precisa ter uma idade mínima de 35. Qualquer outro desses aí que estão aí, que foram falados, eles são elegíveis. Então, qualquer um pode ser sim candidato ao Senado. Tradicionalmente é bom lembrar o voto, a mensuração na verdade de voto espontâneo, como está aí, quando a pessoa responde o nome que vem à mente, ela acaba influenciando as pesquisas estimuladas. A gente vai ver logo mais como o fato de Stevenson, Fátima e Zenaide seriam os mais citados, contribuem para que quando o cenário é estimulado com os nomes apresentados, elas duas e ele estejam em posição privilegiada. Na pesquisa estimulada para o Senado Federal, temos 3 cenários. Primeiro voto, segundo voto e a volta dos dois. A soma dos dois, desculpa. A intenção de primeiro voto estimulada para senador da República. Stevenson Valentim, 30,1%. Fátima Bezerra, 15,8%. Álvaro Dias, 11,2%. Zenaide Maia, 6,8%. Coronel Hélio, 1,7%. Babá Pereira, 0,9%. Nenhum, brancos e nulos, 11,8%. Sem opinião e não respondeu, 21,7%. Intenção do segundo voto estimulado para senador da República. Zenaide Maia, 14,4%. Álvaro Dias, 8,3%. Stevenson Valentim, 7,9%. Fátima Bezerra, 6,3%. Coronel Hélio, 4,3%. Babá Pereira, 0,7%. Nenhum, brancos e nulos, 18,3%. Sem opinião, não respondeu, 39,8%. Essa pergunta, tá? É a intenção de voto do segundo voto, tá? Estimulado para senador da República. Alguém vai comentar? Sim. Eu deixo para comentar só quando tiver a soma dos dois. Tá. Quer comentar, Dinarte? Eu vou me somar a soma. Ah, vai somar a soma? Então vamos lá. Senador, a soma do primeiro voto com o segundo voto. Stevenson Valentim, 38%. Fátima Bezerra, 22,1%. Zenaide Maia, 21,2%. Álvaro Dias, 19,5%. Coronel Hélio, 6%. Babá Pereira, 1,6%. Olha, desse cenário aí, primeiro é a primeira pesquisa que eu vejo que quer dizer, a primeira pesquisa de Instituto Sério, que eu vejo que a governadora Fátima é o segundo colocado. Mesmo tendo impacto técnico de segundo, terceiro e quarto colocado, mas é substancial você estar em segundo colocado, porque se elege 2. Então, se isso aí fosse o dia da votação, a governadora Fátima estaria eleita senadora da República. Nesse quadro aí, só tem uma coisa que eu analiso, é que seria impossível, é impossível a candidatura de Stevenson, Álvaro, Hélio e Babá. Essa candidatura é uma candidatura impossível, esses 4. Desses 4 vão se reduzir a 2, que pode ser Stevenson desses 4. Dos 4 que supostamente estão alinhados mais à direita. Estão à direita. Babá e Hélio são do mesmo partido. Álvaro também vai pro PL.
E Stevenson é natural o apoio de Rogério, de Paulinho, que já anunciaram que vão apoiar Stevenson. Então, você pega que esses votos de Álvaro, Hélio e Babá, esses votos, teoricamente, se somam. E aí você teria um candidato à direita acima de Zenaide e de Fátima Bezerra. Mas nesse Ou cenário seja, na medida em que somam os votos de Álvaro Dias, Coronel Hélio e Babá Pereira, esses votos fatalmente ou migrariam para Stevenson ou migrariam para o candidato. O candidato. O outro candidato. Que pode ser Álvaro, pode ser Coronel Hélio ou pode ser Babá. Eu não tenho a menor dúvida que todos três, obviamente que Álvaro muito mais, mas a direita e o centro, teoricamente, vão se alinhar com eles. Então, assim, eu vejo nesse cenário aí um poder, e eu acho que, na verdade, esse voto de Stevenson é um voto consolidado, porque ele vai ser candidato. Agora, eu não vejo como sendo, vamos botar Babá, como Coronel Hélio e Álvaro não apoiá-lo. Se for Coronel Hélio, como Álvaro e Babá não apoiá-lo. E se for Álvaro, que é o mais provável, como Hélio e Babá não apoiar ele. Então, assim, eu só acho que vendo esse cenário aí, mas eu me impressiono muito. Eu fico muito surpreendido com a força da governadora Fátima Bezerra. Nesse caos todo que nós vivemos, ela, de fato, é um fenômeno político eleitoral. Porque se tivesse se a população fosse um mínimo consciente, ela estaria ali com o percentual de Babá, mas não. Ela é uma forte candidata. Eu queria destacar o fato de que na intenção de primeiro voto, o Stevenson tem 30%. E na intenção de segundo voto, esses 30% não estão claramente definidos para onde eles foram. Quem disse que vota em Stevenson como primeira opção, não está muito claro para onde vai esse voto. Me parece que está indo para sem opinião e não respondeu, nenhum branco e nulo e em alguma medida para Álvaro Dias. Por outro lado, se vocês observarem os percentuais de Fátima Bezerra em primeiro voto, é muito semelhante ao que Zenaide Maia alcança em segundo voto. 15,8 votam em Fátima, primeira opção, 14,4 votam em Zenaide, segunda opção. O percentual de Zenaide como primeira opção é 6,8 e Fátima em segunda opção 6,3. O que também não deixa de refletir o fato de as duas estarem historicamente associadas. Ponto 1, ponto 2, também o fato de o senador Stevenson Valentim, embora esteja agora agregado no grupo da direita, foi conhecido por fazer uma campanha, a de 2018, não foi isso? Solitário. Então as pessoas não sabem quem seria o segundo voto, para quem o senador vai pedir voto para o Senado, além dele mesmo. Mas o que me chama mais atenção é no fato de que as pessoas que escolhem um candidato no primeiro cenário, elas somam quase 80%. 80% tem uma opção definida. Quando nós vamos para o segundo cenário, cai para 60%. 60% das pessoas têm uma opção definida. Tem uma margem aí de 20% que vai ser decisiva, inclusive, para a eleição tanto do primeiro quanto do segundo, porque esses 20% são capazes de influenciar o resultado final. Por enquanto, esses 20% estão caindo no limbo de quem não soube responder, está esperando a campanha começar, os argumentos que vão ser apresentados para definir esse segundo voto. E assim, só uma coisa que me impressiona, e eu não posso contestar o Instituto César como o Agora Sei, mas eu acho esses índices altíssimos para um período que absolutamente ninguém, porque a gente vive nesse meio político, a gente comenta todo dia, mas a grande maioria da população não sabe nem que vão ter 2 votos no próximo ano. Mas aí é um resultado, e de tudo realmente o que mais me impressiona, e que eu sou muito assim, eu sou impressionado com o poder
é da governadora Fátima Bezerra, porque são números robustos. Para mim é inquestionável o poder, a capilaridade da governadora Fátima Bezerra. Ela politicamente ela é muito forte, é a representante do Partido dos Trabalhadores. Para mim, o que me trouxe mais espanto nesses números foi Zenaide Maia. Os números de Zenaide ali, sempre, sabe, principalmente com a soma dos 2 votos aí. Zenaide, que assim, ela é candidata à reeleição, mas não tem vamos dizer assim, a propagação de um senador Stevenson Valentim. O senador Stevenson Valentim está em campanha, né? Fátima Bezerra está em campanha. A gente ouve falar de Zenaide Maia aqui, ali, acolá, relacionando ela a uma emenda, beneficiar determinado município, determinada cidade, mas você não vê a senadora Zenaide Maia, quer dizer, até porque é um estilo dela, né? É um estilo muito particular dela, né? Sim. Ela aparecendo nos veículos, ela dando entrevista e tal. Quer dizer, quando a gente imagina que esse protagonismo do Senado vai ser do senador Stevenson Valentim e de Fátima Bezerra, obviamente vão surgir outros atores. Mas assim, a senadora Zenaide Maia também me impressiona muito. A performance da senadora Zenaide Maia, para alguns que é carta fora do baralho, ela está no jogo. É porque ela, como ela não é uma pessoa midiática, e aí ela entra num ponto, Enio, porque assim, eu acredito que essa eleição será polarizada entre a esquerda e a direita. E a senadora Zenaide Maia é de esquerda. Ela tem um histórico, o marido dela de histórico. Ela foi eleita numa dobradinha com a governadora Fátima Bezerra, e agora ela passa por um momento de desconstrução feito pela própria esquerda, porque agora a governadora Fátima e o seu grupo já mira que a senadora Zenaide é a adversária a ser batida. E aí, meu amigo, a senadora Zenaide vai ter que enfrentar uma máquina governista extremamente forte e assodada, porque até mesmo na imprensa, porque a imprensa do Rio Grande do Norte é basicamente controlada por governo, principalmente quando você tem um pensamento lulopetista, como é a maioria da imprensa. E Zenaide, ela vai ter que sobreviver politicamente nesse setor aí. E ela tem aparecido bem em todas as pesquisas. Eu acho engraçado que todo mundo, geralmente, há esse empate técnico entre Fátima, Zenaide, Álvaro, Zenaide, Fátima, Álvaro, Fátima e Zenaide. Ainda é muito cedo, mas eu acho que vai ter uma polarização, e ainda tem um fator que ninguém está imaginando. Quem manda na esquerda é o presidente Lula, e ele vai estar concorrendo à reeleição. E na hora do pega pra capar, eu não sei qual vai ser a conversa de Lula com Zenaide, de Lula com Fátima. Eu não sei como vai. Eu só sei uma coisa. A única coisa que eu posso afirmar categoricamente sobre a próxima eleição é que Walter Alves é candidato a governador do estado. Eu nunca me surpreendi com o desempenho da senadora, porque ela tem esse estilo e ela tem ainda uma outra característica de construir relacionamentos com pessoas que se encarregam de divulgar o nome dela. Eu vou citar aqui 2 de cabeça que estão na mídia com frequência. Um é o prefeito de Mossoró, a outra é a vereadora aqui de Natal, Tabata Pimenta. E outras pessoas com quem ela faz isso se encarregam de afirmar: vou estar com a senadora Zenaide. E é bom lembrar um ponto ainda muito importante: a gente está muito longe da eleição. Quando chegar na eleição, os prefeitos, que são os principais cabos eleitorais, eles vão distribuir os santinhos deles. Tá aqui os meus candidatos, né? Tá aqui. E a senadora Zenaide, ela tem um bocado de prefeito. O problema é que esse arruma de prefeito, a senadora Zenaide já começa a ser perseguida pelos aliados de esquerda. Porque no ano passado, em 2024, a senadora, além das emendas dela, as que são emendas... As impositivas, ela conseguiu mandar para o Rio Grande do Norte um catatal gigante de emendas que não são impositivas. E esse ano estão completamente travadas essas emendas. Sabe? Porque o PT, nada cresce ao lado do PT. E hoje, não é Álvaro, não é Stevenson, não é Babá.
não é Coronel Hélio o principal adversário da governadora Fátima Bezerra. A principal adversária da governadora Fátima Bezerra, que está lutando com ela voto a voto pelo segundo lugar, assim como o candidato de direita que ainda não tem, mas eu não duvido que Fátima Zenaide vai ser candidata. Fátima Zenaide e Stifos, eu acho que ninguém duvida que eles vão ser candidatos. Então, esses 3 candidatos que estão postos, a governadora Fátima vai mirar dia e noite na senadora Zenaide e vai jogar com a senadora Zenaide o jogo baixo que o PT é acostumado a jogar com todos os seus adversários. Se acontecer, quem vai se beneficiar disso aí é o ex-prefeito de Natal. Porque em uma guerra fratricida como essa, acontecendo, o grupo de Fátima mirar contra a Zenaide, e esse vai ter que se defender, né, e atacar Fátima, vai promover rejeição mútua para as duas, e aí o poder não admite vaga. Mas eu sinceramente, Dinarte, vai ser uma eleição tão casada, essa do Senado, que, por exemplo, esse negócio da rejeição de Fátima, quem é de esquerda, quem vai votar no presidente Lula, eu acredito que vai ser um voto também para a governadora Fátima.